Bom, vamos entender um pouquinho esse movimento do Bolsonaro lá em Dallas, difundindo aquele texto, dando a impressão que está conclamando as suas milícias aí para enfrentar as instituições. Ontem nós antecipamos que o passo previsível dele seria isso. Ele não tem nada mais previsível que Bolsonaro, o próprio Olavo de Carvalho, porque eles não planejam nada. Eles começaram, parece aqueles lutadores de boxe que lutam de cabeça baixa, saem dando porrada, 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 e de repente deu certo aí, chegou à presidência da República por conta desse emborrecimento generalizado do país, então continuaram dando murro de cabeça baixa aí. O Olavo, hoje ele admitiu, resolveu sair de cena aí depois que descobriu que bater nos militares é um pouco mais arriscado do que bater na Marilena Chaui. Agora o Bolsonaro, lá em Dallas, ele solta esse manifesto que é difundido nas suas redes de WhatsApp. Agora o ponto central é o seguinte, esse manifesto foi escrito por alguém de mercado. É uma análise de mercado mostrando a perda de governabilidade pelo Bolsonaro e terminando com uma ordem de mercado, venda. Ou seja, se a situação está ruim, se você acredita na economia, no mercado, você compra e espera valorizar. Se acha que vai cair, venda. Então, e ele difundiu sem ter muita noção sobre isso, mas sabendo, tendo a intuição só, porque ele não tem informação de nada, né? Ele não percebeu que aquilo era uma pá de cal no governo dele, para insuflar a sua militância. Então vamos entender um pouquinho o que está por trás desse jogo aí. Quer dizer, o mercado, quando o Bolsonaro foi eleito, chamou Paulo Guedes e tudo, o mercado viu a grande chance de alguns dos maiores negócios da história. É o que está ocorrendo hoje, por exemplo, com a Eletrobras, o pessoal do G3, aí do Jorge Paulo Lema. Essa ideia estapafúrdia do Guedes de juntar Banco do Brasil com o Banco of America, o BOFA, né? Isso aí nós vamos contar mais no final para vocês entenderem a lógica do que ocorreu aí. E, digamos, essa abertura para negócios, negócio de todo lado, né? É o ministro do Meio Ambiente que faz negócio, Então, isso aí fez com que muitos, não apenas no Brasil, mas, digamos, esse desequilíbrio das instituições em várias partes do mundo, mais o advento do Ministério Público e da justiça nos diversos países, fez com que muitos centros de lobby nos Estados Unidos passassem a direcionar as suas energias aí para essa aproximação com ministérios públicos e instituições de países frágeis do ponto de vista institucional, como é o caso brasileiro. Então você tem dois personagens que surgem nesse jogo aí. Um é o Alexandre Betâmio, ele é o presidente dessa Câmara do Comércio Brasil e Estados Unidos, que não tem nada a ver com a Anshan aqui. E o outro é Michael Milken. Esse sujeito ele foi um operador americano que melhor explorou os chamados fundos abutres. Aquela jogada de pegar ações de empresas que estavam, ou de países, no caso da Argentina, compra, espera valorizar e faz jogadas no mercado. Ele foi preso e condenado nos anos 90, foi inabilitado para o mercado, depois se aproximou do Donald Trump para conseguir uma espécie de uma anistia. Ambos, o que eles têm em comum, além da ligação entre eles? Passaram a fazer grandes eventos e do lado do Betâmio, essa Câmara do Comércio Brasil e Estados Unidos, que fazem eventos anuais de premiação. Isso é um velho golpe que você tem. O João Dória aqui já aprendeu há muito tempo. Você pega pela vaidade e faz um local de encontro com autoridades de interesse deles. Por exemplo, quem aparece frequentemente nos seus eventos é Sérgio Moro. Recentemente teve um outro evento aí, né, com o Marcelo Bretas, da Lava Jato Carioca. Aliás, o patrocinador desse evento aí foi uma firma americana que a semana passada se vangloriava de ter trazido para trabalhar com ela uma ex-chefe da divisão criminal da Procuradoria dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York, mostrando, digamos, essa miscelânea que existe, escandalosa, entre procuradores do Departamento de Justiça e grandes escritórios de advocacia. Esse Milken Instituto, ele já armou eventos com Jorge Paulo Lema, Henrique Meirelles, o Betâmio, com
esse ministro de Relações Exteriores, com o presidente do Banco Central, né? E essa Câmara de Comércio Brasil Chame foi aquela que premiou em 2017 o Sérgio Moro, junto com o Mike Bloomberg, da Bloomberg, que foi também prefeito de Nova York. E daí você vê, foi quando começou aquele deslumbramento do Sérgio Moro e da esposa indo em Mônaco, em todos esses lugares aí, achando que era a luta contra a corrupção que estava permitindo esse reconhecimento, quando era claramente o fato da desestabilização das instituições aqui, abrindo espaço para esses grandes negócios de bancos de investimento, de fundos de investimento, de escritórios de advocacia, né? Quando o Bolsonaro foi eleito, esse Betâmio, que é presidente do Bank of America para a América Latina, tratou de aprofundar relações com eles. Ele espalhou balões de saia dizendo que tinha sido convidado para o Banco do Brasil, para presidir o Banco do Brasil, e depois ele trabalhou na UBS Pactual lá atrás, tem relações próximas com o Paulo Guedes. Surgiu essa ideia de montar a fusão Banco do Brasil e Bank of America, que o Guedes voltou a insistir a semana passada. Na semana passada não, ontem, nesse evento em Dallas, né? Onde que pegou a questão Bolsonaro aí? Esse manifesto, ou essa análise que o Bolsonaro divulgou, veio do mercado financeiro. A pessoa que era o grande anfitrião do Bolsonaro em Dallas é esse Betâmio. Ele que insistiu muito com o evento em Nova York, que foi o maior mico aí do governo Bolsonaro, né? E de repente eles percebem que a governabilidade está indo para o espaço. As manifestações de estudantes aqui, as investigações sobre Flávio Bolsonaro que vão bater em Jair Bolsonaro, e principalmente, aí que a coisa pega, a total inoperância do Paulo Guedes. Ou seja, não é apenas o Bolsonaro que está sendo inviabilizado aí, mas o Paulo Guedes, que tem demonstrado uma total apatia. O Paulo, ele é incapaz de uma ação criativa sequer. Todo o jogo dele é nessa questão da reforma da Previdência. Se vier a reforma da Previdência, tudo vai dar certo. E está a recessão se aprofundando, voltando à recessão, os dados de desemprego aí mostrando uma situação calamitosa, e o Congresso, dada aí a total apatia do Paulo Guedes, querendo tomar medidas anticíclicas aí que o Paulo Guedes tinha que tomar. Então tudo isso levou ao desespero do pessoal vendo aquele grande butim da Petrobras, da Eletrobras, do Banco do Brasil, podendo virar fumaça para eles, não virar negócio, com a queda do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Daí vem esse manifesto. O manifesto é uma coisa, mas vem o insuflamento para que o Jair Bolsonaro reaja da única maneira que ele sabe, né? Convocando militância digital e provavelmente militância armada aí de outros pontos aí. Então é por aí que se entende por onde que surgiu esse manifesto. Agora é interessante, os mais velhos vão se lembrar que Dallas foi o local em que foi planejado e executado o assassinato do John Kennedy, o Roosevelt aí da era moderna, o sujeito que trazia uma posição mais progressista e que era tratado pelos supremacistas americanos como